Angeli. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite. Sejamos todas bem-vindas, bem-vindos à nossa sala de escuta voltada para a dança. Eu sou a Ana Luísa Setac, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, na cadeira da dança, como titular, a Ângela é minha suplente. Então, cá estamos. Tiago, tem aquele PDF para a gente apresentar para o pessoal? Eu não tô com ele aqui. Deixa eu ver se talvez se a Débora tem. Deixa eu ver se eu tô. Eu não vou estar com ele aqui. Aninha, você diz a respeito das perguntas? É aquele PDF que dava um direcionamento sobre como vai ser a dinâmica. Eu tenho uma imagem que tem as perguntas para a gente ir a partir delas, né? Ampliando, né, a discussão. Já te. Tranquilo, gente. Então eu vou aqui no Gogó mesmo, tá? Ó, então Só um minutinho, Ana. Deixa eu fazer uma solicitação antes para todos, todas e todos. Coloquem no chat o nome de vocês, nome completo, e se vocês são representantes de alguma instituição, de grupo, qualquer conglomerado de gente que vocês façam parte, que vocês estejam representando, para a gente funcionar tanto como uma lista de presença, mas também para a gente identificar cada um de vocês. Isso mesmo. Então, ó, estamos iniciando aqui a nossa sala de escuta oficialmente, agora às 6h15, né, 18h15. Eu ia reforçar esse pedido da Ângela nessas orientações gerais sobre as dinâmicas do nosso encontro, né? Então, conforme vocês forem se sentindo confortável, for possível aí na dinâmica que vocês estão, se quiserem ligar as câmeras para a gente se ver, ficar mais acolhedor, vai ser ótimo. Colocar no chat, então, o nome, e se você representa algum espaço cultural, instituição, movimento, companhia, enfim, quem faz parte aí do seu parte profissional, né? Que também já vai valer como lista de presença, como a Angela colocou. Nós não estamos em tantas pessoas assim, mas para manter o andamento na dinâmica, né? Cada um pode ter um tempo de fala de 3 minutos, tá bem? E aí você se inscreve para falar através do chat também, que a Ângela vai organizando e vai chamando vocês conforme for indo nas ordens, tá? Esse encontro está sendo gravado, ele vai ficar disponível tanto no YouTube do Conselho, quanto da Secretaria de Cultura e Turismo. Bom, é isso então. Quem tiver interesse em falar, se inscrever pelo chat, que aqui possa ser apesar das formalidades todas, que possa ser um bate-papo bem acolhedor, tá, pessoal? E a gente está aqui como uma das etapas para fazer a construção do Plano Municipal de Cultura, que estão tendo salas de escuta de vários setores artísticos, começou com o do Teatro do Circo, lá no dia 21 de setembro, e aí vão ter mais outras salas que estão por vir. Então, cada setor está tendo seu encontro com os pares, e essa é a primeira etapa, são as salas de escuta. Depois ainda a gente vai ter fóruns, audiências públicas e a conferência municipal. Então, as salas de escuta estão sendo esses encontros abertos com agentes culturais do município de Ribeirão Preto, com esse objetivo da gente compreender a nossa realidade, os desafios, as perspectivas da produção cultural das diversas linguagens artísticas para colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Os planos municipais de cultura, eles têm uma duração de 10 anos. Então, o plano que a gente teve venceu, e por isso que a gente está se mobilizando para a construção desse novo plano, né? Importante a gente lembrar que a gente está vindo de anos difíceis, sociais, para a cultura também. Então, como é que a gente pode considerar tudo que a gente está vivendo na elaboração desse plano municipal de cultura para a gente construir aí um presente futuro, talvez um pouco mais animador para todas nós, né? Todos nós. Então, o Plano Municipal de Cultura é um conjunto de princípios
objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que orientam o poder público na formulação de políticas culturais. Então, ele tem por base o Plano Nacional de Cultura, que está previsto no artigo 215 da Constituição Federal. O plano foi criado pela Lei número 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Então, esse Plano Nacional de Cultura, junto do Plano Municipal de Cultura, é muito importante para essas diretrizes e essa nossa grande organização coletiva. E aí, para dar os estímulos iniciais aqui da nossa sala de escuta e de fala, a gente tem 5 perguntas que vão nos direcionar as falas, tá bem? Então, as perguntas são: quais são os orgulhos e potencialidades, oportunidades que existem no município em relação à cultura? E se a gente tem, né, o que colaborar em relação a isto? A segunda pergunta que pode nos direcionar são: quais são as fragilidades, os desafios, os problemas que a gente enfrenta no nosso fazer cultural? Terceira pergunta é em relação aos espaços públicos e privados dos quais temos contato e podemos desenvolver programação. Quais são os espaços que estão sendo ocupados e aqueles que não estão sendo ocupados? A quarta pergunta, ela vai colocar a gente para refletir sobre quem pode contribuir para o desenvolvimento de políticas, programas, projetos e ações culturais. E, por fim, a quinta pergunta é para a gente pensar um pouco juntos, quais são os perfis de pessoas que podem ser beneficiadas por esses programas, políticas e projetos. Essas 5 perguntas, com várias perguntinhas dentro, é um direcionamento da nossa fala, mas a gente não precisa se limitar a elas, tá? Aqui é realmente esse espaço para vocês se colocarem e a gente poder trocar um pouco mais depois, juntando com os levantamentos dos outros setores, das outros segmentos artísticos e culturais. Então, bora, minha gente! Isa, você fez uma perguntinha lá no chat, você quer abrir para explicar mais as perguntas que você fez, falar sobre ela? Boa noite, meu nome é Isa do Rosário, sou de Batatais e participo do Fórum Metropolitano de Ribeirão Preto. Eu acho importante a minha participação, mesmo não morando em Ribeirão, mas a cidade metropolitana nós somos um braço dela, né? Tem muita gente daqui que estuda aí, tem muita gente daí que vem para cá também. E eu gostaria de saber sobre essas leis, como vocês têm a visão sobre essa lei? É uma pergunta. Como vocês têm a visão sobre essa lei? 10.639. Eu não sou profunda entendedora de leis, não vou saber qual é a lei pelo número, mas, Isa, aqui esse espaço é para a gente bater um papo, ouvir bastante vocês, para ajudar com essas visões que todos trouxerem, para a gente levar isso para a construção do plano. Essa lei tem a ver com a formação de região metropolitana? Pode falar, Nina. Pessoal, hoje é uma sala de escuta específica do setor da dança. Já teve outras salas de escuta do teatro e do circo, das matrizes das culturas de matrizes africanas, estão tendo uma série de salas de escuta, por isso que talvez hoje a gente foque mais também na setorial da dança. Mas, Isa, eu dei uma olhada aqui, né? Essa lei vai falar sobre a história e cultura afro-brasileira, né? Dentro do ensino, né? Pelo que eu estava olhando aqui. Eu acho que é uma pergunta... Eu acho que essa lei abrange tudo, porque não existe a formação
da dança sem a história da dança negra, né? E aí eu sou contadora de história na escola. E aí eu abraço também a dança. Nós cantamos a música de Sandra de Sá, né? E todos os movimentos da dança têm um agradecimento aos orixás, mesmo que vocês não estão falando sobre a dança afro, mas essas danças são muito importantes, né? Na concepção da história. Eu posso só contar uma historinha do tango? Vocês sabem a origem do tango? Eu posso contar ou vocês já sabem? Ô, Isa, vou ver se a Ana concorda. Como estamos em poucas pessoas, se de repente alguém quiser se inscrever para fazer alguma fala, fazendo uma reflexão sobre essas questões que a Ana colocou, a gente vai para essa ordem de inscrição. Se a gente esgotar essa movimentação, né, se ninguém quiser se inscrever, se quiserem abrir esse espaço de fala para ela contar a história, a gente ouve. Como que fica para o restante que está aqui na sala? Tá bom, desculpa, mas eu gostaria de falar Imagina! a história do tango, viu? Então tá bom, obrigada. Eu fico aqui no aguardo, escutando, aprendendo. Vamos ver se alguém vai colocar alguma coisa sobre essas questões que a Aninha pôs, senão a gente continua com vocês. Só um minutinho, então. Alguém quer a fala sobre essas proposições que a Ana fez de reflexão? Tá, a Denise precisa da fala, quer falar. Pode abrir seu microfone, Denise. Oi, gente, vocês estão me escutando? Eu estou aqui no Palace, eu vim mais cedo. Eu vou pedir para sair mais cedo, porque depois eu vou estar numa mesa com a abertura do Festival Dança em Foco. Eu queria aproveitar que eu estou no Centro Cultural Palace e falar que assim, esse espaço já foi quase 2.000 pessoas, ocupado por quase 2.000 pessoas. E hoje praticamente ocupado por projetos, ou projetos como Guri, ou projetos como Alma, ou como outros, mas dá uma pena entrar nesse Palace e está praticamente vazio, sendo que já teve uma ocupação de quase 2.000 pessoas. Então, o que a Ana tinha falado, eu não lembro se é o terceiro ou o segundo pergunta que a Ana fez. Então, eu acho que não só o Palace, mas ocupar espaços públicos, não só com atividades físicas, mas com eventos, e aberto para toda a população, ou tem uma grande polêmica, eu sei, até com a Isa e tudo mais, a Isa Pessotti, quando se cobrava R$30, aqui lotava. Parou de cobrar, ninguém apareceu mais. E aí o IDEC, acho que foi o IDEC, que era ex-diretor do SESC, falou uma coisa, inclusão, eu até falei outro dia numa live, num grupo de dança, acho que foi na Paraíba, não me recordo. Inclusão não é você colocar como projeto social. Inclusão é você ter uma pessoa da classe AA e da classe Z trabalhando juntos. Isso é uma inclusão. R$30 todo mundo podia pagar, R$50 todo mundo podia pagar. Então, é uma forma de você ocupar um prédio público com eventos, com aulas, com ações, com reuniões, etc., como tinha antes, e ocupando o prédio para ele não ficar vazio. Dá uma dó. Eu estou no segundo andar, está praticamente vazio. E as ocupações que tinham anteriormente era por conta, não sei se alguém já participou, dos pregões, que era um absurdo. Eles davam R$78 uma aula de dança, alguém chegava lá, não, eu quero 20. E ganhava o pregão. Só que a pessoa veio, sei lá, de São Paulo, e aí ela contrata a pessoa, se ela ganhou por 20, ela contrata a pessoa por 8. Enfim, é uma maneira de incentivar. O Palace está no centro da cidade, mas tem os outros centros culturais que também estão na base do pregão. Vão vencer. Tem um projeto que está rolando, que é o UFC, que é Unidade de Formação em Cultura. Vai vencer agora em dezembro. E para 2022?
Então, eu jogo essa outra pergunta também para vocês, para a gente pensar e repensar como ocupar esses prédios sem depender de pregões ou sem depender do poder público, ou dependendo do poder público para manutenção, e não sei, pensar em como a gente consegue agir com as pessoas, que a maioria, hoje em dia, e ano que vem eu acho que vai piorar um pouquinho, não tem tanta condição financeira para isso. E, de verdade, eu não lembro quais são as outras perguntas, mas esses centros culturais, os espaços públicos, eu acho interessante a gente pensar e repensar. É isso. Lucas, pode dar continuidade, você já era o próximo. Queria só linkar, falar para a Isa que eu quero ouvir a história dela, primeira coisa. Segunda questão, da importância da fala da Isa, junto com a fala da Denise, porque assim, eu sou professor, eu não sou da área da cultura, mas eu pesquiso cultura junto com a educação, tá? E eu tive uma aluna, a Deise Cardoso, que ela frequenta, ou frequentava o Palace, e a principal crítica que ela fazia em diferentes lugares é que ela, sendo da periferia, era muito difícil ir até o centro para conseguir acessar. Quais são as políticas públicas voltadas para a dança, e como a Denise colocou, de forma inclusiva, e que é feito não só com relação ao trânsito e a permanência dessas pessoas, né, nessas políticas públicas, na ocupação dos espaços públicos, seja no centro ou na periferia, e como a Isa bem colocou, como se pensar uma transformação social a partir de leis que já são instituídas, que deveriam ser colocadas obrigatoriamente em todas as políticas públicas, né? Como a questão da educação das relações étnico-raciais, da história africana e tudo que envolve a cultura brasileira e que não é feito nos lugares de formação, inclusive. Porque a dança, eu sou um leigo, mas dança é vida. Antes de mais nada, ela educa o corpo para que a mente possa se extravasar e usá-lo como um mecanismo de comunicação e de fala. Então, como linkar esses dois lugares? Porque eu acho que a dança é potência. Vocês sabem muito melhor do que eu. Dança é potência. E tem essa potência absurda de incluir, de interagir, de trocar com pessoas de diferentes etnias, de diferentes origens e trajetórias. Mas o que de fato é pensado em termos de políticas públicas para a valorização dessa diferença, não como uma desigualdade. Porque se eu penso diferença como desigualdade, eu excluo. Aí eu deixo, sim, os prédios não ocupados, eu não promovo essa interação entre diferentes lugares. Basta ver quantas pessoas vivem de música em Ribeirão Preto e quantas estão aqui nessa sala hoje, pensando em política pública, né? Interagir com outros lugares, com outros setores, fazer esse trânsito de ideias e lugares acontecer. Porque eu acho que a dança, em certa medida, e eu vou colocar dessa forma, ela não é uma educação do corpo, ela é uma educação para a vida. E é uma educação para a vida que, de fato, influencia naquele que é capturado, naquele que se dedica. Então, quais são as políticas públicas, de fato, que estão lá no plano antigo? Porque, vocês me desculpam, o plano antigo é irrisório, perto, né, do que, de fato, seria o destaque para todas as áreas que eles têm. E volto para a Isa, não tem nenhuma menção à educação das relações étnico-raciais, propriamente dita. Tem parágrafos explicando a importância da música, a importância da dança, a importância da biblioteca, a importância da literatura, mas não tem nenhum aprofundamento com relação a quem deve ter acesso, quem pode contribuir e quem não, quais são os lugares possíveis. Imagina se a gente um dia chegasse na possibilidade de qualquer momento um grupo, um coletivo ocupar uma praça para dançar, simplesmente para dançar. E tivesse um apoio financeiro e toda a estrutura para, sem precisar ter que mendigar. Isso sim é uma transformação social que deve estar incluída, né, nos próximos planos. E aí, de novo, a fala da Isa é fundamental para isso, né? Mas desculpa, gente, eu quero ouvir a Isa depois, tá?
Obrigada, Lucas. A Aninha está aí inscrita também para a fala. Pessoal, a fala da Isa, a fala do Lucas também, acho que retoma esse convite, né, para a expansão de todos os lugares que a dança pode se inserir, enquanto dança escolarizada, mas enquanto várias outras danças. E acho que o que a Isa traz me lembra de uma outra questão que já foi até levantada nos grupos de WhatsApp da cultura, que talvez caiba trazer para cá, que a gente conseguia entrar mais com a dança nas escolas mesmo, assim, sabe? Fazendo as escolas formais, né? Porque hoje em dia acontece muito as danças dentro das escolas de dança e menos esse espaço da dança e menos esse espaço da dança, como a Isa traz, né? Junto de uma contação de histórias e com mais espaço mesmo de movimento corporal dentro das escolas para além da educação física, né? Enquanto arte mesmo, né? Enquanto potência crítica, reflexiva e tudo mais. Então, dos relatos, né, que eu percebo, pela minha própria vivência, percebo que tem sido árduo construir esse diálogo entre cultura e educação, para que os projetos consigam adentrar as escolas, porque às vezes a gente até escreve projeto pensando em entrar na escola, mas esse diálogo fica meio truncado, fica meio limitado. Então, talvez como que a gente faz para se aproximar dos nossos parceiros da educação, dos conselheiros da educação. Por enquanto é isso, gente. Eu até me perdi na minha fala. Acho que a ocupação dos espaços públicos também, poder voltar a pensar neles, é um grande sonho pós-pandêmico, né? Porque existe um tanto de esvaziamento dos lugares agora pela própria pandemia, os próprios 2 anos. Ah, lembrei, gente, essa questão também da mobilidade, né? Do como que a gente, sei lá. E aí eu acho que aqui esse espaço da gente pensar até em possíveis encaminhamentos, por mais sonhador que seja, sabe? Será que não poderia ter uns busão que passa de graça, sabe? Da periferia para o centro, um dia da semana pelo menos, para fazer com que as pessoas cheguem, né, até o centro cultural, porque a questão de pagar um busão, pagar um transporte atualmente, com o preço da gasolina também, difícil, né? Então, acho que vale a pena que, além da gente jogar perguntas, a gente também tentar ter esses devaneios de quais seriam as possíveis soluções também, sabe? De repente, a gente já até entende com quem que a gente tem que falar depois, sabe? Se articular com a educação, se articular com alguém mais do jurídico também, sabe? Débora, pode dar continuidade. Boa noite, gente. Algumas pessoas aqui me conhecem, outras não. Eu sou também conselheira do Conselho de Cultura, mas eu sou da literatura, né? E a literatura é esse universo que parece distante de todos os outros, né? Ao mesmo tempo que abarca todos eles. Exato. Só que a gente tem um olhar meio distanciado, assim, né? Como se a literatura fosse algo que se faz sozinho, né? A leitura é um processo solitário, então a gente não tem muito essa relação da literatura como uma manifestação artística nesse sentido, né? De uma pessoa que vai e mostra aquilo para outras, né? Outras tantas. Mas, na verdade, a literatura tem esse caráter também, né? E ela dialoga com todas as artes, assim como todas as artes dialogam umas com as outras. Na verdade, a gente divide tudo muito em nichos, né? Mas elas todas estão sempre em conjunto dialogando. E a literatura, ela acaba sendo a que está mais aproximada à educação, né, da educação, porque ela está na sala de aula, a literatura ela está presente ali de uma forma ou de outra, porque os alunos têm que tomar contato com o conteúdo, né, tradicional de escolas literárias, literatura brasileira, literatura de língua portuguesa, de maneira geral, né, pensando que a gente teria um preparo para vestibular e tudo mais. Mas o que eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu observo, né, nas escolas a gente tem as disciplinas de artes, né, artes
que geralmente vão girar em torno de desenho, né, ou um pouco de história da arte e tudo mais, mas deixa-se muito, mas muito de lado as outras manifestações artísticas, né? A gente tem algumas escolas que têm ensino de música, algumas que têm teatro, algumas que têm dança, mas a gente vai vendo que isso vai ficando cada vez mais ralo, isso, né? E pensando no sistema público, então, aí a gente tem um cenário até um pouco triste, porém de resistência, porque tem gente que está sempre tentando, né? Levar pelo menos como uma disciplina extracurricular, né? Algo assim. Mas olha só que engraçado, eu estudei em escola pública, e eu como criança, né, adolescente que vivenciou esse período na escola pública, eu não tinha, nas aulas de educação física, por exemplo, a gente não tinha aulas por ser menina, né, não tinha aulas de futebol, aula de algum esporte específico. E nós, meninas, ficávamos fazendo o quê? Dançando. E a gente dançou muito nesse período, e a gente aprendeu por nós mesmos, nós fizemos isso, né? Mas eu tô falando isso tudo por causa disso, porque a educação, isso é uma tecla que eu bato, e eu vou sempre bater, como o Lucas mesmo falou também, né, já falou sobre isso, a educação, ela está totalmente ligada à cultura, a gente precisa manter esse vínculo, sim. Eu acho que seria muito importante se a gente, para a construção desse plano, a gente pensasse em formação, no sentido, em que sentido? Não apenas na formação profissional, daquele profissional de dança, daquele profissional de teatro, daquele profissional de música, de literatura, não apenas a formação do profissional, mas a formação do público. Eu acho que seria fundamental a gente pensar no consumo de arte dentro da escola, no estudo de arte dentro da escola, porque é a partir deste consumo, desse conhecimento que vai ser difundido lá desde a infância, que essa pessoa vai ter uma consciência de cidadã, de que ele faz parte de uma cultura, que tem danças que fazem parte dessa cultura, que tem músicas que fazem parte dessa cultura, e conhecer esse leque que é tão enorme, tão maravilhoso da nossa própria cultura. E aí eu retomo, sim, o que a Isa falou. A nossa cultura, ela passa por diversas etnias, né? A gente não tem só... aliás, né? A gente tem uma ideia, quando fala em dança, a gente pensa assim no quê? No que a gente pensa? No que é tradicional em escolas de dança? Balé, sapateado, jazz... E aí, por aí, né? E quantas outras danças que existem na nossa cultura que a gente desconhece porque a gente não teve acesso à educação para conhecer essas danças, né? Então, eu acho que é um caminho, assim, pode ser um pouco utópico o que eu estou falando, mas é o primeiro passo para que a gente tenha uma pessoa que se interesse por esse conteúdo, para ter uma pessoa que pense na possibilidade de um dia ser um dançarino, um bailarino, porque a gente nunca vai ter uma formação, a gente sabe que é uma formação extremamente elitizada da dança, né? Eu, quando era criança, comecei a fazer balé porque eu fazia de graça, depois eu não pude mais fazer porque eu não tinha condições de pagar. E a minha maior frustração na vida, e eu tô aqui, ó, me expondo, é não ter sido bailarina. Então, o que eu tô querendo dizer eu, como tantas outras pessoas, poderiam ter essa opção, né, na infância, e não tem. Hoje a gente tem até alguns programas, na minha época isso não existia, mas existem hoje alguns programas de incentivo para crianças, né, que fazem parte de uma situação de risco social, né, que não tenha condições financeiras para ter acesso a esse tipo de coisa. A gente sabe que tem alguns programas que auxiliam nesse sentido, mas ainda assim é algo muito discreto, muito tímido, né? A dança, a cultura, a arte, ela não está na escola, ela está fora, e aí você tem que ter todo também um esforço para chegar até esse lugar. Então, eu acho que talvez criar essas pontes, diminuir essas distâncias, seria uma maneira de pensar
como que a gente deve trabalhar a cultura dentro de uma comunidade, dentro da nossa, né, da nossa cidade, pensando que pode ser que algumas coisas nesse sentido existam, mas ainda assim eu acho que é muito tímido, a gente tem que divulgar, a gente tem que popularizar, eu acho que a cultura ela tem que estar na boca de todo mundo, a gente tem que estar assim, tipo, é o que o Lucas falou, andando pela rua e vendo apresentações e vendo pessoas mostrando mesmo a nossa arte, que é tão maravilhosa, a gente tem tanta coisa linda nesse Brasil, de norte a sul, em todos os lugares, tanta variedade, tanta coisa, e a gente menospreza isso, ou a gente menospreza por considerar algo menos maior, menos importante, ou por desconhecimento mesmo, por ignorância, né? Não saber que isso existe. Então, acho que seria interessante a gente pensar nesse caminho. Eu falo isso sempre, e eu acho que é um caminho que é comum a todos nós, é pensar nesses espaços de formação mesmo, tanto do profissional, porque esse profissional ele vai sair dali, né? Mas desse público, dessa criança, desse adolescente que precisa ter esses contatos para poder descobrir se ele gosta daquilo, se ele de repente quer fazer aquilo. Obrigada, Débora. Gente, eu não estou me atendo tanto ao tempo de 3 minutos, porque estamos aqui em poucos e conversando, tudo bem, mas também cuidado para não se estender muito na fala, que aí a gente acaba se perdendo até no que a gente está falando. A Denise comentou algumas coisas no chat, eu queria ver com ela se ela quer abrir para essa fala dela, né? Para todo mundo ter essa informação. Oi, gente, eu vou abrir, vou pontuar essas 3 coisas que eu coloquei no chat, até porque eu tenho que sair em 10 minutos, então daqui a pouco o pessoal da Argentina está batendo. Eu vou começar de trás para frente, vou pegar o gancho da Débora. Eu fiquei pensando, eu vou participar agora de um chat via Argentina, pelo Rio de Janeiro, e eu estou desde 2018 participando da lei federal de dança na Argentina pela hashtag Dança é Trabalho. E aqui em Ribeirão, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil, a gente não está com essa união Dança é Trabalho. Então, eu acho que bater nessa tecla que dança é trabalho, sim. A gente pode incentivar um jovem que queira trabalhar desde o hip hop, a danças afro, a um balé, a qualquer área da dança, e desenvolver esse lance de dança e trabalho, começando pela nossa cidade, indo até o federal, que é mais complexo ultimamente, mas chegando lá. Quero pontuar o lance de comunicação. Então, uma coisa que eu acho falha, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo na cidade, por mais rede social que a gente tenha, por mais divulgação que se faça, não tem divulgação contínua na cidade. E a terceira coisa é que eu acho que foi o Lucas que falou em relação à educação. Uma das coisas que eu pontuei no PROAC, no Lab Ribeirão, era para fazer uma ação de dança e tecnologia dentro das escolas. Eu fui em 2 escolas, primeiro bateram a porta na minha cara, segundo tem que voltar, isso em tempos pandêmicos, mas a diretora estava lá. Porque você tem que mandar um ofício para a Secretaria de Educação, a Educação tem que assinar, tem que mandar para a Cultura tem que aprovar, tem que mandar de volta para cá, aqui tem que assinar, ou seja, demorava quase 2 meses para aprovar. Liguei para o Fabrício e falei, cancela a educação, faz para... Porque a educação não está ajudando. Então, às vezes, pensa a Aninha, a Ângela, que é do Conselho de Cultura, por que não fortalecer, sendo que cultura, educação e cultura andam de mão dadas. Então, eu acho que é uma maneira até de a gente fortalecer e chegar, porque até para chegar ao Conselho de Cultura, para chegar na Secretaria de Educação, Conselho de Educação e Secretaria de Educação, foi um parto, foi quase 2 meses para chegar. Enfim, eu queria pontuar só essas coisas, eu não vou conseguir ficar no chat, tenho, 5 minutos, porque eu tenho que entrar daqui a pouco, mas eu só queria pontuar essas coisas, e eu só vou voltar àquilo que eu coloquei, eu falei de novo, pensar em inclusão, voltando de novo ao Centro Cultural, e Aninha, desculpa, eu não vou lembrar quais são as 5 perguntas que você colocou no começo. De novo, a gente tem centros culturais, não só no centro, mas a gente tem em outros aqui dentro da cidade de Ribeirão, e eu queria também colocar que, nos primórdios do Mudança, lá atrás, nem vou lembrar do ano, a gente fez, acho que uns 3 meses, ações
no coreto aqui da Praça 15 e no coreto da Praça 7. Eu lembro que eu fui procurar umas fotos para portfólio, tinha várias fotos minhas, tanto de balé, quanto de contemporâneo, quanto de jam, acontecendo tanto na Praça 7, e as pessoas iam, lotavam, no domingo. Então, isso é uma maneira também da gente trazer as pessoas ou para a Praça 7 ou para a Praça 15, que, por exemplo, vai chegar o Natal. Então, para acontecer alguma coisa, é Natal. Não tem aglomeração, mas a gente pode fazer alguma coisa voltada para atender as pessoas que, teoricamente, vão estar no centro, caminhando, comprando, consumindo, etc. É isso. Eu só posso ficar mais 5 minutos, mas, enfim, pontuei tudo que eu tinha. Beijo, gente. Que bom que você conseguiu entrar, Dê, mesmo no tempo, na correria que for, né? Que bom que todos nós que estamos aqui conseguimos abrir esse espaço na agenda para estar aqui. Nossa, gente, vou ter que começar a pontuar as coisas que eu estou pensando aqui, porque aí eu abro a fala e já me perdi do seu pensamento. Mas vamos lá. Mas acho que uma coisa que eu queria direcionar é comentar que eu joguei as 5 perguntas com várias perguntinhas dentro ali no chat. E aí, Lucas, fica à vontade na sua fala, mas aí eu ia propor para a gente ir meio tópico por tópico, para a gente talvez conseguir passar por tudo, sabe? Porque tem hora que a nossa fala está vindo mais sobre os problemas, e a gente vai apontar muito problema, mas talvez fosse importante a gente olhar também para os orgulhos que a gente tem, as potencialidades, porque também pode contar caminhos para a gente, assim, sabe? Lembrei o que eu queria falar. Acho sempre importante a gente dar esses recortes de qual dança que a gente está falando, porque, por exemplo, quando a gente está querendo pensar dança e educação, a gente está querendo pensar a dança com seus contextos, com seus vários momentos, teórico, prático assim e tudo mais. E a maior parte da dança que foi escolarizada e que é feita também aqui na cidade, acaba sendo muito tecnicista. Então, acho que é um conflito também que a gente pode discutir um pouco mais, entender um pouco mais dentro do setor da dança, que é como vir com as técnicas que qualquer dança, né, vai ter os seus aprofundamentos técnicos junto com os seus contextos, com a sua crítica, sabe? Então, achei importante lembrar dessa parte tecnicista, que o nosso setor tem muito forte, algumas danças mais que outras, e propor esse direcionamento para a gente se pautar aí nessas 5 grandes perguntas, para a gente se estimular ainda mais aqui, sabe? Lucas. É só uma questão técnica, porque eu pego o plano municipal antigo e dou uma olhada antes de entrar na sala de escuta. E é engraçado que a dança, ela não entra como algo em específico, e eu só encontrei referência à dança com um festival que é o chamado Dança Ribeirão. De resto, não existe dança em Ribeirão Preto. Não existe nada no plano de 10 anos atrás. Então, tudo que foi construído de 10 anos para cá, foi construído no nós por nós, porque Ribeirão Preto não existe dança. E talvez seja o caso, e aí é muito importante que isso aconteça, de ter essa luta de inclusão da dança como um aspecto fundamental da cultura ribeirão-pretana, elencando quais são os grupos, os festivais que são mobilizados para além do Dança de Ribeirão, as iniciativas que não são financiadas e mesmo assim resistem fazendo, né, dança em Ribeirão Preto, e tudo isso muito bem pontuado para escancarar na cara das pessoas, para que nos próximos anos faça-se valer a pena a ideia de pensar políticas públicas para a dança, porque a dança não existe no plano antigo. Nenhuma delas, a não ser aquela que é o entretenimento. Então, a dança como uma mercadoria, não como um direito humano universal e nem algo que humaniza a sociedade. Tá? Então, desculpa se eu falo muito, mas eu acho que é muito importante que vocês pensem nessa questão. Só um parênteses. Ângela, acho que tem que pegar eu e você, convidar o Lucas para sentar com a gente aí, para a gente realmente pontuar isso, gente, fazer um texto mesmo, pegando o plano municipal anterior, que faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que me teve esse desconforto, e fazer esse cruzamento de dados, sabe, com o novo mapeamento que foi feito,
nos tempos pandêmicos agora, né? Gente, beijo. Então, pegar esse levantamento que foi feito de espaço independente, de companhias, etc., para a gente poder chegar junto na construção desse plano que virá para os próximos 10 anos, para fazer a dança ser percebida e sentida de outras maneiras, né? Bom, aproveitando a sugestão da Ana aí para trabalhar cada um dos pontos para a gente poder se provocar ainda mais, pego lá aquela primeira questão do quais são os orgulhos e potencialidades, e aí já trago uma fala do Flávio em uma outra sala de escuta. O Flávio Rassi, por muito tempo, participou do conselho, né? E ele faz sempre um levantamento sobre a potência de Ribeirão Preto, usando muito como parâmetro as inscrições aí nos PROACs e tudo mais. E aí ele trouxe os dados dos últimos levantamentos que ele fez. E se eu não me engano, posso estar enganada na porcentagem, tá, gente? Mas ele disse que Ribeirão foi 4% do total de inscrições no PROAC de todo o estado. Então, a dança é uma potência em Ribeirão Preto. Só por esse dado a gente percebe que a dança é uma potência. Mas, juntando com a fala do Lucas, a gente vê que essa potência acontece por nós mesmos que fazemos ela acontecer. Não tem um incentivo do poder público para que isso aconteça. Ele foi muito focado, muito pautado realmente no Dança em Ribeirão, e quando ele deixou, existia inclusive uma verba pré-determinada para este festival. Quando o festival deixou de existir, essa verba se esvaziou. Não foi aplicada de nenhuma outra maneira na dança, essa verba que existia destinada para o Dança Ribeirão. Então, fica aqui, né, só a reflexão sobre isso, de que potência somos a própria potência, mas que ela não é explorada, ela não é desenvolvida, ela não é ajudada pelo governo público, pelo poder público, né? Fica essa falta, fica esse vazio de que fazemos nós por nós mesmos. É isso, por enquanto. Jéssica? Eu fiquei refletindo também, né? Porque eu acho que a potência que nós temos em Ribeirão, eu gosto muito da fala que a gente teve no nosso webinário, que é o andar em bando. E aqui em Ribeirão, o grande forte nosso é porque a gente sempre faz muitos grupos de dança, muitas companhias. E eu acho que foi isso que também... E isso é cultural, né? Porque eu falo por mim que eu vim de projeto cultural de escola. Então, aonde se perdeu, assim, na verdade, essa conversa? Porque se antes, eu com meus 10, 12 anos, fazia aula de dança nas escolas, tinha festival na Capa do Bosque que bombava, que chegava sacos porque muitas crianças não tinham, eu mesmo não tinha o que calçar para dançar, chegava sacos de sapatilhas para a gente colocar no pé e dançar, fazia um palco enorme na Capa do Bosque para a gente dançar. Eram muitas crianças, muita gente naquela Capa do Bosque, que reunia todas as escolas de dança que faziam o festival do final de ano. Então, eu fico me perguntando aonde se perdeu essa conversa mesmo, assim, desse apoio, dessa conversa com as diretoras, né? E aí eu pego também essa conversa da Denise, que o quanto é difícil ter essa conversa com a educação mesmo. Porque é muito difícil, gente. Eu mesmo senti na pele, né? Quando estava já terminando mesmo o projeto, quando foi para eu entrar num grupo, né? Porque se não tivesse, na hora que estava terminando mesmo os projetos, você só se via dançando em grupos de dança. Não tinha mais o projeto, porque o projeto estava terminando. Foi a época, acho que da Darcy Vera ter entrado, enfim. E aí foi um boom, assim, né, que os projetos estavam terminando. E eu vi as próprias diretoras não querendo mais danças nas escolas. Então, eu acho que também precisamos entender
essa conversa, né, de educação versus escola, como a gente adentrar nas escolas. Então, é um ponto, né, onde foi que essa conversa terminou. E dali das escolas é onde que se partiam os grupos, né. A gente tinha a Vila Tecnológica, que hoje você olha para a Vila Tecnológica, gente, tá lá, cheia de mendigo. Virou abrigo de pessoas que vivem na rua. Então, assim, muitos lugares acho que a gente foi se perdendo, não lutamos para também defender esses espaços, e cada um ficou, acho que, muito defendendo o seu, assim, os grupos. Então, eu sinto isso, na verdade, né? Cada grupo defendeu o seu, a prefeitura fez pouco caso, né? Foi cortando a verba, e aí eu acho que aí é onde foi minando, e a dança agora só existe em escolas de dança. Né? E aí é obviamente que muita gente não vai chegar mesmo nos espaços, muitas crianças que tinham aulas de dança, né, em áreas periféricas era por conta das escolas, né? A Vila Tecnológica mesmo era lugar periférico, então muitas pessoas faziam aulas lá. Então eu acho que não se tem só espaços públicos nos centros, né? Ou só o Centro Cultural do Campos Elísio. A gente tem que olhar também lá para as áreas periféricas, por exemplo, ONGs e tudo mais que existe, e está lá. As pessoas estão jogadas, porque não se tem esse apoio, não tem esse olhar, né? E aí as pessoas nem precisavam se deslocar, nem precisava pegar o seu ônibus para ter que ir no centro para ter aula de dança. Isso chega a ser desrespeitoso. Acho que chega a ser desrespeitoso com essas pessoas. Porque a gente tem espaço nesses locais, só que a gente não olha para eles. Né? Então, eu acho que é isso, assim, um pouco que eu queria falar. Eu fico pensando nisso, olhando por o histórico da cidade, que fica um pouco... gente, enfim, nem sei de que outra maneira falar isso, mas que para mim fica um pouco evidente que se perde no lucro, né? Tipo, muita das coisas se perdeu no sentido de vamos lucrar mais, vamos cada vez mais pensamento empresarial, mas são pensamentos que eu acho que vai para um capitalismo predatório que não vejo como ter fins de florescimento, assim, sabe, gente? Porque tá cada vez segmentando mais, né? Assim, sabe? As escolas de dança, por exemplo, tá muito tudo no seu quadradinho, assim, enfim, não tô sabendo me comunicar bem. Mas outra coisa que eu fico pensando, talvez linkando com o pensamento de dança Ribeirão e tudo mais, o quanto seria... Eu acho que existe um lugar, gente, da competição saudável, sabe? E eu sinto que também é um lugar que talvez a gente tenha se perdido, enquanto dança, etc., não só nesse lugar do lucro, mas do troféu ser mais importante, a competição, essa competição doida ser mais importante, sabe? São esses lugares que já não vira encontro, né? Vira embate, assim, vira tensionamento, e que é e que frágil que quando a gente, por exemplo, tinha um Dança Ribeirão que mobilizava a cidade inteira, só ter isso, né? Não se olhar para a periferia, não se olhar para outro projeto, não se olhar para outras coisas. Enfim, fico um pouco nesses devaneios também. Pegando um pouquinho aí do gancho do que a Jéssica falou, eu me recordo, mas eu era muito criança e até no começo da minha adolescência eu tinha esse acesso, não só à dança, né? Participei também de projetos de dança, mas também chegava a música, tinha o projeto da Orquestra Sinfônica no Pedro II, que isso... E era fácil acesso no seguinte aspecto: o convite chegava na escola. Você queria ir, bastava você dizer que você queria ir, pegar o convite na própria escola e comparecer no teatro. Tinha esse problema de centralizado, mas ainda assim era muito simples, porque eu estava ali na minha mão, era só eu pegar e arrumar um jeito de ir. E aí,
o projeto de danças que a Jéssica estava falando, eu penso um pouco que foi num período de Ribeirão, não era que o poder público tinha mais vontade de fazer, ele era mais aberto ao diálogo. Ele recebia mais e ajudava as pessoas que tinham interesse em propor algum projeto. Porque, Jéssica, me corrige se eu estiver errada, mas esses projetos que aconteciam partia do particular. Era uma pessoa, era um grupo, era alguém que tinha ideia individualmente e buscava esse apoio da secretaria. Não partia da secretaria pensar algo nessa política pública. Ela só acatava e abria um pouco mais de espaço para quem chegava propondo. Então, eu não consigo ver na dança esse espaço existindo na cidade de Ribeirão Preto, aonde o poder público pensa a política pública. Ela foi pensada por outras pessoas que chegaram propondo e aí ainda conseguiam um diálogo naquela época. Hoje em dia, nem diálogo está fácil, né? Nem o diálogo está sendo estabelecido. Então, é só devaneios aqui. Se eu não me engano, é o Lucas que tinha pedido a fala. Eu quero só aproveitar essa deixa e usando não, né? Seguindo as trilhas, né? Da Jéssica, da Ângela, porque, por um exemplo, no contraturno não é aberto espaço para grupos de dança nas escolas. Você não precisaria nem lutar por esse espaço durante o período que os alunos... No contraturno, quantas pessoas vão na batalha de rima hoje em dia, num sarau, e não fazem suas performances? Saca? Não só a potência que vocês falaram, mas é um direito, né? E aí é muito interessante, eu participei de dois encontros, um promovido no Pedro II para falar de cultura, outro na Câmara, também para falar de cultura. Em um, que representa uma classe política hegemônica de Ribeirão Preto, a cultura era uma mercadoria. E a ideia era formar consumidores. Aí, quando vocês me perguntam, por que não está mais? Porque não querem que esteja. Porque não é pensando na formação de cidadão. Não é para debater questões étnico-raciais, questões de gênero, sexuais. Não é. Porque a cultura faz isso. Ela abre o caminho para uma formação humana. E a ideia de determinada parcela, né, dos tomadores de decisão pensam a cultura como entretenimento e mercadoria. E aí, olha só que interessante, esse outro lado que a Jéssica traz, né? Por que a burocracia aumentou drasticamente para que as pessoas não abram os espaços possíveis? Se há espaços burocratizados o suficiente para não permitir o acesso a determinados projetos, há outros, por um exemplo, aí eu vou puxar a sardinha para essa pessoa, por exemplo, cursinhos populares, lugares dentro da comunidade onde já há espaço, um espaço físico, obviamente, mas espaços de diálogo e interação que coloquem em relação diferentes pessoas. O que falta, inclusive, nesse plano antigo, que pode ser uma reivindicação de todos os setores da cultura de Ribeirão Preto, é um maior diálogo, uma articulação conjunta. É interessante porque eu, a Débora e o Tiago, que estamos aqui, a gente participou de quase todas as salas de escuta. E quase ninguém, né, salvo raras exceções, participou um do outro, para entender qual era a demanda de um outro setor. Por que isso acontece? Por que né, a gente está aqui falando de dança, de cultura e tal, mas a gente não interpreta como um projeto assim, né, de desmonte, e não interpreta como uma questão estrutural. Quando a gente estava debatendo, eu não lembro se era a questão étnico-racial ou se eram culturas tradicionais, né? Eu falei para a Nath, né, para a Natália Marques, se você quer ver racismo estrutural, leia o Plano Municipal de Cultura, está lá. Para o resto, também.
E não há esse diálogo entre quem, teoricamente, está articulando a cultura. Então, é preciso pensar uma articulação para que essas demandas que vocês estejam trazendo sejam pautadas em qualquer instância pública possível. E tem que constar que a sociedade civil reivindica seu direito cidadão pela cultura, por suas diferentes manifestações. E uma não está dissociada da outra, não é só cultura e educação. É dança com patrimônio, enfim, diálogo, articulação. Como diz Wright Mills, né, cientista político norte-americano da década de 80, quem diz organização diz poder. A gente não se organiza, a gente precisa se organizar. Aproveito a fala do Lucas, um parêntese aqui, Aninha, antes da sua, dizer que essas salas de escuta estão gravadas e é possível assisti-las, mesmo que vocês não tenham conseguido estar presente nas outras salas, tá? Então, hoje mesmo eu estava escutando a sala do teatro, então é possível ter acesso a essas salas, tá? Então, quem quiser assistir, é só pegar o link aí das redes sociais do Conselho, da Secretaria de Cultura, que vai conseguir os links das salas de escuta. Aninha, você. Pessoal, já que vai ficar gravado, acho que é importante pontuar. Tudo bem, né, gente? somos jovens, eu ainda me sinto jovem, né? Não trabalhava na dança há 10 anos atrás, né? Mas parece que a gente tem esse histórico mesmo de ter um total de zero políticas públicas culturais, mas da dança, então, parece que é em negativo, sabe? É -1, -2, por conta da gente ter esse histórico de sempre partir um pensamento em dança, um pensamento de educação em dança, de iniciativas individuais, assim, sabe? E eu acho que talvez isso até tenha colaborado com um certo costume cultural que existe entre nós, que é a política de balcão, assim, sabe? Das pessoas chegarem direto no secretário e um projeto ser incentivado, o outro não, sabe? Então, acho que quando a Ângela pontua isso, né, das iniciativas individuais, me leva também a essa reflexão das boas intenções das pessoas, que talvez sejam bem intencionados até hoje, mas que acabe levando para esse pensamento de novo de política de balcão e não de pensamento democrático e vamos ampliar e vamos pensar junto e fazer junto, sabe? E nesse sentido, poder pensar ainda mais fora da nossa caixa cênica, né? Porque a gente quer pensar muito em teatro, em centro cultural, então realmente pensar nesses outros espaços, como o Lucas colocou, que já estão abertos e porosos, né? Como o cursinho popular, ou onde mais que a gente poderia chegar junto, assim, né? Mas eu me lembro também... Gente, eu sempre me inspiro muito na galera do teatro, que eu lembrei, dentro dessas nossas conversas, lembrei daquele projeto que teve do projeto Sala de Teatro. Vocês lembram, conhecem, de memória, assim? Então, enfim, e aí eu acho que para retomar a parte de orgulho e potencialidade, da parte de dança enquanto trabalho, eu acho que existe até um certo pensamento que a gente formou-se também muitos artistas importantes aqui na cidade que vazaram da cidade, assim, sabe? É lindo você poder fazer sua carreira em outro lugar, internacionalizar sua carreira, mas ao mesmo tempo é muito triste a gente ter esse pensamento também de êxodo intelectual, de êxodo artístico, do eu só vou conseguir ser alguém se eu vazar daqui, sabe? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem muito do que se orgulhar dessas pessoas que passaram por aqui e foram para o mundo, acho que isso também demonstra as fragilidades que a gente tem por aqui para fazer as nossas carreiras e ir, voltar e estar aqui também, assim, sabe? E de potencialidade, eu acho que a gente tem muita potencialidade estrutural mesmo, assim, sabe? De terem teatros e os centros e poder pensar escolas, sabe? Eu acho que é como entrar, gente, como ocupar, vamos ocupar tudo, pelo amor de Deus. Pessoal, a última inscrita para fala era a Aninha. Alguém quer fazer alguma fala? Eu acho que a gente devia ouvir a Isa. Eu tô doida para ouvir.
Quero saber, assim, só para ver que hora que eu posso abrir para Isa. Débora, você ia dizer algo ou não? É que eu estou reabrindo aqui as perguntas, né? Porque pensando, porque assim, a gente sabe que existem muitas escolas, existem muitos grupos, né, de dança aqui em Ribeirão, como a gente já constatou, muita gente trabalhando por si só, sem incentivo de políticas públicas, mas muita gente fazendo muita coisa boa, muita gente fazendo, assim, a base de sangue, suor e lágrimas mesmo, né, fazendo o negócio acontecer. Isso a gente já sabe. Isso é, sim, um orgulho, porque, olha, se existe um sinônimo para resistência, é esse, né? É fazer e fazer o negócio bem feito, apesar de tudo. A gente também já viu as fragilidades, a gente pode pensar, né, desafios e problemas como esse, né, a falta de políticas públicas, e eu acho que é para isso que a gente está aqui. Se a gente está pensando num plano, a gente está pensando em construir políticas públicas, né? Não à toa que a nossa luta no Conselho é justamente para manutenção disso, né? Tentar dar manutenção a isso, fazer com que se criem políticas públicas que se consolidem, que se tornem políticas que aconteçam, né, sempre, né? Independente de quem está no poder, independente de trocas, né? Como a Aninha falou, que isso aconteça como uma coisa contínua na nossa cidade, né? E, inclusive, é por isso e é para isso que existe o fundo, é para isso que a gente está tentando organizar editais para que os fazedores de cultura, né, de todas as áreas participem e possam, sim, ser contemplados nas suas áreas e possam ser valorizados, né, a partir desses editais, para trabalhar com formação, né, com difusão também, mas eu acho que formação, eu repito que a formação nesse momento é fundamental, né? Se a gente sabe, se a gente já constata que existe muita gente fazendo coisa boa, a gente quer que isso continue acontecendo. Para que isso continue acontecendo, a gente precisa criar um mecanismo de formação para que isso sempre se renove, né? Eu estou pensando aqui, né, os espaços a gente sabe que existem, né, e isso não é o nosso maior problema, os espaços para que a gente consiga trabalhar tanto com aulas, né, essa formação de público, para além do que eu estava falando a respeito de levar a cultura para a escola, que eu acho que isso é importante, mas existem esses espaços que já são tradicionais da cidade também, que já tem atividades contínuas, né, que sempre aconteceram, às vezes em alguns momentos diminui, às vezes aumenta. E aí eu fico pensando, essas duas últimas perguntas, né? Quem que pode contribuir para o desenvolvimento desses programas, dessas políticas, dos projetos e das ações, né, culturais? Além dos profissionais, obviamente, né? Eu acho que a gente tem muito que tentar insistir, né, na participação pública ativa né, do nosso executivo, do nosso legislativo. A gente precisa, sim, construir leis que nos assegurem e colocá-las em prática, né? Por isso que a gente tem o fundo, novamente, por isso que a gente tem o fundo, por isso que a gente tem o plano, para a gente conseguir nos cercarmos de legalidade para que as coisas aconteçam, porque a cultura é um direito de todos, a gente tem esse direito assegurado pela Constituição, né? E para que isso faça valer, a gente precisa ter acesso a ela. E quem que nos dá acesso? Não adianta a gente pensar só em iniciativa privada, a gente tem que pensar no poder público. O poder público é que assegura democraticamente esse acesso, né? Então, estou pensando nas respostas, né? Já que a gente está cheio de perguntas, estou pensando nas respostas. Muito bem. Eu vou pegar um ganchinho lá do que a Denise, não sei se ela chegou a falar, ou ela só escreveu no chat,
que é a respeito das divulgações, né? De como rola essa divulgação. Eu acho que a gente pensar essa divulgação é uma coisa importante para se pensar no plano também, porque por mais que hoje a gente fala, as redes sociais estão aí, facilita não muito, né? Porque primeiro que ela acaba centralizando, chegando a informação para uma certa elite, né? E outra coisa, as redes sociais têm um algoritmo próprio. Elas fazem chegar a informação para quem elas acham que elas devem. Não necessariamente chega para quem deveria chegar. Então, pensar essa divulgação não só baseada em rede social é muito importante. É muito importante para a gente fazer a informação chegar na população como um todo, na sociedade como um todo, né? Então, eu acho que é um ponto de alerta aí também pensar sobre as divulgações de informação. Vamos fazer um parêntese, não tem nenhuma inscrição aqui no chat. Vamos fazer aquele parêntese para ouvir a Isa contando sobre a história do tango. Isa, você está por aí? Estou aqui atentíssima. Olha, eu quero dança, para mim, não é trabalho, né? Eu vou contar por quê. Assim, na minha concepção. Eu vou contar uma história e já emendando na outra que dá certinho. Numa tribo africana, quando uma criança nasce, quem escolhe o nome da criança é a avó, porque a avó tem uma inspiração divina, então ela escolhe o nome da criança. E aí ela dança na tribo para apresentar o bebê para toda a tribo. E aí a criança vai crescendo, né? A criança cresce, a criança corre, e a criança começa a ficar desobediente. Filhinha, faz isso, e a filha não faz. Filhinha, faz isso, e a filha não faz. O que acontece? Reúne toda a tribo e toda a tribo dança em volta da criança. Dança em volta da criança, a criança adormece e é como se ela tivesse entrado no útero da mãe. Como se a mãe estivesse gestando de novo. E aí a criança volta, uma criança boa, uma criança contente, e uma criança que torna a ser, né? Torna a ser. Por quê? Porque ela entrou como se ela tivesse entrado no útero da mãe e todos da tribo dançando para ela. Aí, quando a pessoa morre, todos vão para o enterro da pessoa dançando. Por quê? Ela já passou por essa terra aqui e é uma forma de agradecer, né, a vinda dela aqui, o plantio que ela fez aqui. E aí todos dançam para entregar ela para Cristo ou para as religiões de matriz africana. E agora, o tango Gardel estava na África, né? E ele viu as pessoas dançando no Rio Tangô. Por que as pessoas estavam dançando no Rio Tangô? Porque em forma de agradecimento ao rio, né? Quando as pessoas vão para o rio, levam flores, levam frutas, levam canção, levam uma energia boa e dançam para o rio, foi aí que Gardel viu e falou, já sei, vou montar o tango de Gardel lá na Argentina. E aí, quando os negros iam para o Rio dançar, agradecer e tudo mais, falou, lá, vai fazer macumba. Lá, está fazendo macumba. Né? Então, a distorção da história, a distorção da dança em relação a tudo isso assim que
que é apresentado no seio da comunidade negra, né? No seio, a minha mãe contava muita história para nós. E essas histórias, assim, e a gente vem aperfeiçoando, vem lendo, vem aprendendo, e aí eu conto para as crianças aqui em Batatais, né? E a gente dança, a gente canta, e a gente celebra a vida, porque a vida é muito especial. Por isso que eu falo que dança não é trabalho. Para mim, não. Né? Meu trabalho é voluntário aqui, eu não cobro nada. Mas a satisfação que eu tenho, dinheiro nenhum paga isso. Então, eu quero assim, pedir para vocês, assim, muito humildemente, para vocês dar uma olhada na periferia. Vocês vão encontrar coisas riquíssimas lá. E só outra coisinha. A história do hip hop. Se vocês estudarem a história do hip hop, vocês vão ver a profundidade das coisas. Quando o menino rodopia no chão, era porque o helicóptero estava chegando. Como eles não podiam falar, eles dançavam. Eles dançavam. Então, é isso, é estudar, entrar mesmo assim, na profundidade das entranhas realmente da dança. Muito obrigada e desculpe aí o fala muito. Eu passo a ver para vocês, e agora eu só escuto. Obrigada, Isa. Pegando até um ganchinho da Isa, né? Eu também estudo hip hop, né? Então me identifico muito com o que você fala, eu fico até emocionada. É muito bom quando alguém entende, compartilha disso. E é legal porque eu acho que é também até trazer essa aproximação, principalmente aí o pessoal do conselho que está à frente, de olhar para esse público também. Porque às vezes eles fazem, tipo, não festivais, né? Mas encontros que muitas vezes nem chega, né? A gente nem fica sabendo, mas eles fazem com tanto amor, principalmente agora, dia 14 mesmo, fui chamado domingo para ser jurada. E aí eles vão fazer batalhas, e chama Hip Hop por Elas, né? E vai ser... Então, esse fator do encontro, da gente trocar, né? Da gente se expressar. Então, isso é o mais rico da dança, né? E aí, voltamos, né? Eu acho que falta isso para a gente voltar a movimentar a dança em Ribeirão. Sem a nossa movimentação, né? Que é o porquê da gente dançar, né? A gente dança porque a gente ama, porque a gente quer se expressar, porque a gente quer trocar. E isso vem muito das danças de matriz africana. A gente precisa, então, começar a movimentar a cidade de Ribeirão através dos nossos esforços mesmo, e escancarar, né? Como o Lucas falou, né? Escancarar mesmo, na cara da sociedade, que existe dança, que a gente não morreu, e que a gente não morreu dentro das escolas de dança apenas. Né? E que existe essa movimentação, mas ela precisa ser escancarada. Só isso. Muito bem. Pessoal, conforme foi rolando as falas aí, eu fui levantando alguns pontos de atenção para a gente estruturar o nosso plano municipal. E aí, se eu deixar passar alguma coisa, se alguém quiser comentar sobre algum desses pontos, fiquem à vontade também, tá? E levantar outros pontos que talvez eu não tenha me atentado. Mas eu coloquei alguns pontos de observação aqui como sendo: primeiro, a gente enxergar essa relação com a Secretaria da Educação. Eu acho que não só para dança, mas para toda a cultura em geral, da gente ter uma relação mais estreitada com a Secretaria de Educação, pensando até não só na questão de formação de artistas, mas na formação de público, né? Pensando em naturalizar a arte para todo mundo, desde a educação, porque aí a gente consegue formar público dessa maneira, né? Então, esse seria um ponto de atenção. O segundo ponto é pensar na formação mesmo, né, de artistas, pensar na formação, onde estão sendo formados os nossos artistas, né? E aí, focando na dança, essa ideia de que hoje a gente está restrito às escolas privadas, né?
Então, a gente precisa pensar em outras políticas públicas para essa formação também. Outra é a integração das artes, né, entre artes aí, ter esse diálogo, teatro, dança, literatura, matriz africana, tudo está interligado, né? 4, deixar a dança pontuada muito claramente no plano de cultura, não deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu no anterior. E no 5º foi sobre esse plano de divulgação, também pensar nas divulgações para tudo, né? Divulgação para o público, divulgação para os artistas participarem aí de editais, de formação e tudo mais. Então, foram esses 5 pontos. Se alguém quiser falar sobre, completar mais coisas, para eu poder anotar aqui, fiquem à vontade. Assim, eu acho que é interessante esse mapeamento também com relação aos grupos que são consolidados e os que não, né? Para vocês poderem ouvir as demandas deles. Quer dizer, não é só estar representando, é preciso de fato estar em relação. E tem pessoas num lugar que a demanda é completamente diferente de outros, enfim, de região e tal. Então, seria massa tentar fazer esse levantamento, esse mapeamento, né, para poder pensar, inclusive, políticas públicas. Porque uma coisa que talvez, né, não foi em todos os lugares que a gente comentou isso, ou que eu ouvi isso, né, porque eu não sou do conselho, mas assim, pensa-se em fazer esse plano, tudo bem para 10 anos, mas que ele seja reavaliado periodicamente, porque é ridículo você pensar uma coisa para 10 anos, projetar ela e achar que vai ser assim por ela. Não, isso vai ser revisitado. Então, colocar como se fosse um cronograma, estabelecer metas, Ô, né? Lucas, é que o plano, ele virou um quadro na parede, né? Ficou assim, entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar dessa maneira, não deixar virar um quadro na parede, entendeu? É isso. É que, assim, existem algumas estruturas, né, que deveriam seguir uma lógica que é o plano municipal. Do plano municipal, ele é um norte para basear aí os nossos PPAs, que é os planos plurianual. O PPA é o norte para basear o nosso orçamento. Então, esse plano, na verdade, tem que ser visitado ano a ano, porque o nosso orçamento tem que ser voltado para ele. Então, todo ano precisa ser feita essa análise para ele não virar um quadro na parede. Ai, gente, tem essa luta aí, né, da gente também conseguir aumentar os orçamentos para a cultura, né? Porque as pessoas acham que a gente vive de luz, né? Acho que é realmente enfim, complicado. Ai. Então, pegando um gancho nesse lance do financiamento, que é alguma coisa muito interessante, é que São Paulo capital, por um exemplo, né, se a gente parar para pensar com Poema, né, lá do Sérgio Vaz, enfim, quando você de fato investe numa formação de cultura de base, ela movimenta dinheiro. Cara, o tanto de capital que é movimentado com o que é feito em todos os aspectos da cultura não é pouca coisa. E a grande sacada é que isso não é devolvido para as pessoas que mobilizam. Quantas pessoas vêm de fora, num turismo, para cá, para se apresentar ou não? Movimenta. Quantas pessoas começam a consumir arte quando tomam gosto pela coisa? Né? Quem vai dançar, enfim, vai movimentar o mercado e bater nessa tecla de que a prefeitura, enfim, os poderes, não dão a devida atenção pela geração de renda que é criada a partir do setor cultural, mesmo que não sendo essa a sua maior premissa. Há uma devolutiva para a sociedade, uma devolutiva que é social. Quantas pessoas conseguem não só adentrar em projetos, mas elas não ficam ociosas, você tem uma ocupação do tempo livre, você tem uma produção em diferentes momentos e lugares da vida. Então, isso é importante, né? Escancarar também isso, que essa
isso que a cultura faz, isso que a dança faz, reverte em investimento que não é revertido para quem vive da cultura. Portanto, né, necessitamos, exigimos, reivindicamos uma maior atenção, inclusive orçamentária. Ponto. Tem que ser feito. Pode ir, Débora. Eu vou fazer uma fala, tentar ser rapidinha. Eu acho que eu estou falando demais aqui, enfim. Mas é o seguinte, vamos lá. Já comentei isso em outras reuniões, mas acho que vale a pena falar de novo sobre isso. Tem um amigo que veio me fazer uma visita aqui. Ele é italiano. Ele mora em Roma. Então, assim, é lógico que o que ele acessa de cultura é totalmente diferente do que a gente acessa. E a estrutura que existe numa cidade como essa é totalmente diferente, a história é outra, enfim, não é essa a comparação que eu quero fazer. Ele veio aqui e eu fiquei pensando, onde eu vou levar ele para conhecer? O que eu vou levar ele para conhecer em Ribeirão? Né? Porque eu fui para lá e ele me levou para conhecer o Coliseu. Eu vou levar ele para conhecer o quê aqui? Né? O que ele vai ver que pode deixar ele, de alguma maneira, entusiasmado com essa cidade? A gente sabe que Ribeirão não tem nenhuma grande, né, não tem olhares voltados para o turismo cultural, né? Deveria, porque existe sim um potencial enorme para isso, né? Economicamente falando, seria uma piscina para nadar abraçada, se houvesse um olhar para isso, mas não existe. Aí eu levei ele lá para o Morro de São Bento, porque é um lugar que para mim é muito caro, eu acho que é um lugar maravilhoso, e aí a gente foi até lá, eu levei ele para conhecer a Casa da Cultura, levei ele para conhecer a Escolinha do Bosque, né, que está na Casa da Cultura, enfim, né, todo aquele espaço que é tão rico e que a gente sabe que a gente está correndo risco de perder, correndo risco muito iminente. E aí mostrei o Teatro de Arena, mostrei o Teatro Municipal. Eu não fui levar ele lá no Quarteirão Paulista, fui levar ele lá em cima, porque é ali que surge a cultura, antes de pensar em Pedro II, ali que surge mais cultura, pensando em, né, em popularização de cultura, tá ali o negócio, né, no Ribeirão. Lógico, a gente tem as periferias, mas pensando central mesmo. E aí ele me falou, poxa, um lugar como esse, tão mal aproveitado. Ele falou, poderia-se fazer coisas aqui interessantíssimas, pessoas estarem consumindo aqui. E aí ele falou, esse cara, ele não é um cara, tipo assim, sei lá, snob da cultura e bababá. Não, ele é um cara comum lá, que vive na vida dele, mas que tem um acesso, porque já existe essa política desenvolvida no lugar onde ele vive. Então, ele tem acesso à cultura. Né? E aí ele falou de maneira muito prática, ele falou assim, economicamente falando, a prefeitura aqui, você tem que pegar e fazer um projeto, mostrar para o prefeito que economicamente isso vai fazer muito bem para a prefeitura, ele vai ganhar mais dinheiro se estiver sendo bem utilizado esse lugar. E aí eu fiquei assim, né, tipo, pois é, o que falta, né, para a pessoa entender que a cultura, ela é consumida. Então, quando ela é consumida, e eu não estou falando de transformar a cultura em um produto para ser vendido, não. Estou falando que é um processo comum da cultura. A gente tem a produção, a formação, o processo em si de transformação do indivíduo através da cultura, mas a gente tem o resultado final, e esse resultado final é sim consumido. E são muitas coisas que giram em torno disso economicamente. Então, por isso que eu falei, se o Lucas toparia fazer um trabalho de pesquisa para mostrar os aspectos econômicos da economia pensada para a cultura e a cultura pensada para a economia, sabe? Como uma relação de mão dupla mesmo, né? Não de economia criativa, né? Disso que eu estou falando. Tá? Estou falando de a cultura enquanto um produto de qualidade para o povo e que gera, sim, empregos, gera um monte de outras coisas, né? Uma circulação de dinheiro dentro da cidade e visita turística. E aí sim a gente pode até pensar em algo positivo nessa junção de Secretaria do Turismo e Cultura aí, entendeu? Já que está junto, entendeu? Meu, a gente tem muito potencial nessa cidade, a gente tem a história do café aqui, que poderia ser valorizada, sabe? A gente tem a história de antes do café aqui, que ninguém nem procura saber. E aí tá a Isa para me
afirmar aqui, me dar força na palavra, porque existe uma história antes disso, gente. E a gente nem busca saber quem que vivia aqui, nesse pedaço de terra aqui, antes do café. Por que que o café veio para cá? Isso tudo é cultura, né? Eu sei que eu estou fugindo da dança em si, mas a gente tem que pensar como um todo, né? E a gente está falando dos espaços, né? Os espaços que são nossos e que a gente tem que ocupar. E se a gente está falando de um baita de um teatro municipal que está lá jogado enfim, né? A gente sabe que o negócio lá precisa melhorar. A gente sabe que tem aquele teatro de arena maravilhoso, sabe? Gente, aquele lugar me faz chorar. Eu passei minha infância ali, sabe? Enquanto as pessoas iam lá para ver peças de teatro, eu ia lá com meu pai, quando meu pai era diretor de lá, e eu ficava brincando no palco, enquanto não tinha ninguém, entendeu? Então, eu tenho uma relação afetiva enorme com aqueles lugares. Para mim, pensar naqueles lugares indo para a mão de sei lá quem, indo para a iniciativa privada, que Deus que me livre que isso não aconteça, mas isso me desespera, porque isso é nosso, entendeu? Tinha festivais maravilhosos naquele teatro de arena, gente. Coisas lindas que eu vi. O Dança Ribeirão, no começo, era lá no Municipal, e era outra coisa. Era outra coisa. Então, assim, eu vivi isso, e era maravilhoso viver isso. Você vê uma economia, você vê a cultura, tudo crescendo, e você vendo acontecer, vendo as pessoas consumindo. Isso era maravilhoso. E cadê? O que aconteceu, né? Que isso virou o que virou agora. E a gente está sendo simplesmente ignorado, colocado num canto ali, ó, como um bibelô enchendo de poeira, sabe? Lucas, Eu tenho que sair porque eu dou aula agora, né? Mas tem uma coisa que a Débora fez, e eu vou comentar o porquê eu já faço pesquisa, né? Eu estou no doutorado em educação aqui, e eu percebi uma coisa: a academia em Ribeirão Preto serve a galera hegemônica. Você tem uma separação absurda das universidades para com a comunidade. Você não tem uma devolução social do que é investido de dinheiro público para a formação das pessoas. Você tem um muro que separa a universidade da comunidade e a universidade fica para as elites. O que eu tento fazer na minha pesquisa é transformar ela numa ação. Então, eu estudo, por exemplo, a cultura de Ribeirão Preto lá desde a formação pela perspectiva negra, pela perspectiva popular, pela perspectiva de outros, que não aqueles que escreveram na academia sobre a cultura hegemônica de Ribeirão Preto. Só tem lá ópera, tem teatro, tem não sei o que, mas não tem, né? Não tinha, né? O samba, não tinha os saraus, enfim, a gente só tem uma produção rica, que é do professor Sérgio Luiz de Souza, que ele tem mestrado e doutorado dele que conta a história de Ribeirão Preto pela perspectiva negra. De resto, milhares de trabalhos acadêmicos que falam, né, do Teatro Pedro II, Quarteirão Paulista, não sei o quê. Mas a galera que se instaurou em Ribeirão Preto enquanto produtor de ciência e conhecimento não dialoga com a comunidade, não faz essa ponte, não legitima o que a comunidade precisa, né? E muito do meu engajamento na academia, eu não costumo falar de onde eu sou, em termos acadêmicos, porque isso causa espanto nas pessoas. Ah, como assim você é da USP? A USP é um mundo à parte em Ribeirão Preto, parece que não serve para Ribeirão Preto. E aí você vê as pessoas que foram formadas de lá trabalhando para as elites, para os grupos hegemônicos, vão nas fundações, naqueles lugares que já tem dinheiro, mas não devolve para a sociedade, né? Então, eu acho que é por aí sim, Débora. Eu acho que é pensar uma decolonização de diferentes lugares, da dança, do teatro, mas da academia, né? De outros lugares que não os hegemônicos. E que, de fato, quem pensa, quem faz ciência, quem ensina, quem aprende, seja aquele que vai também ter um exercício interessante na sociedade civil, como, por exemplo, estar presente nas salas de debate, como, por exemplo, chamar a galera da comunidade para entrar na universidade e ocupar e vice-versa. É isso que a gente precisa, né? Todos nós sabemos que isso é escancarado em Ribeirão Preto, cara, e ninguém faz nada. Quais são os projetos de extensão? Quantas pessoas poderiam ser levadas da periferia para dentro da USP para ocupar o teatro, o anfiteatro, dar aula de dança lá, por que não? É público.
É público, a gente acha que é público aquilo lá, tá à parte. Precisa de uma senha de acesso, pelo amor de Deus. Como assim? Então, pensar o que de público, de fato, vai ser entregue para o público, né? Mas, enfim, gente, desculpa se eu falo demais, qualquer coisa, estamos aí, só chamar nós. Obrigada, Redes sociais, no Instagram, só chamar, que nós troca essa ideia aí nas próximas salas, beleza? Fiquem bem, bom falar com vocês. Tchau, tchau. Queremos ler essas pesquisas, hein? Sérgio Luiz de Souza, cara, tem tudo em PDF e é magnífico, porque conta uma história que não é hegemônica, conta uma história que, de fato, é de um ponto de vista popular, da ponte para lá, né? Então, vale a pena ler. Bom, fiquem bem. Tchau, tchau. Aninha, próxima para falar. Gente, comentar, né, que eu acho que o que o Lucas pontuou, a Dé também, a Dé, tô íntima, viu, que a Dé pontuou, acho que a gente, né, que está aí nesse caminhar da arte e cultura, aprender a falar essa linguagem econômica, gente, isso daí nos falta, aprender a falar a linguagem econômica, que é a linguagem da Câmara, que é a linguagem que faz a roda funcionar, sabe? Então, quanto mais talvez a gente se aproximar, né, desse linguajar, desses dados, dessa negociação, a gente vai ter mais poder mesmo, assim, né, de decisão, talvez. E eu acho importante trazer, gente, nossa, que sonho seria, talvez, nos próximos 10 anos, a gente conseguir encaminhar, de fato, o manejo para o Morro do São Bento, chamando a galera do ambiente, a galera da saúde pública, a galera protetora dos animais, a galera da cultura e todo mundo que precisa sentar junto e pensar naquele espaço, assim, sabe? Porque eu sinto também que é algo que a gente tem empurrado muito, assim, deixa que alguém um dia vem e resolve milagrosamente isso e... Não sei, eu queria ver ações, de fato, de manejo do Morro do São Bento, antes que alguém consiga concretizar aquela ideia doida que é cercar o Morro do São Bento, entendeu? Então, antes que isso aconteça, como é que a gente vai, de fato, para uma construção coletiva e que seja de menos briga, né? Porque tem pessoas aí de proteção dos animais falando coisas que às vezes a gente não está conseguindo escutar, enfim. É algo que me preocupa também, assim. Débora, eu queria fazer um pedido, na verdade. Você falou que aí também fez suas anotações, que você é boa com isso. Então, de repente, é você agora pontuar algumas coisas também para a gente, do que você tirou de todo esse nosso encontro. Então, bom, a partir eu acho que não tem muito além do que você já tinha dito, né? A gente tem que pensar nessa relação entre educação e cultura, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar de uma maneira geral. Eu acho que é interessante a gente pensar num mapeamento dos espaços de dança de Ribeirão Preto, dos fazedores, né, dos artistas, dos professores de dança, de maneira geral, para começar a conseguir observar, né, fazer uma rede mesmo, né, para conseguir trazer essas pessoas para o trabalho em comum, acho que isso é importante. Pelo que foi dito, a ideia de pensar na dança, né, um olhar para a dança enquanto profissão também, né, porque isso realmente, acho que também em todas as áreas da cultura isso também é colocado de lado, né? Aliás, gente, vamos combinar, até eu como professora, né, existe aquele jargão, aquela pergunta clássica, você só dá aula, né, você é só isso, né, só isso que você faz? Trabalhar, você não trabalha, né, tipo, como se... e aí eu entendi exatamente o que a Isa quis dizer, tá? Concordo com ela a respeito disso, de não ser um trabalho nesse sentido, mas precisa ser reconhecido como uma profissão,
né? E esse reconhecimento que a gente tem necessidade, porque a pessoa é musicista, e é como se aquilo não fosse uma profissão. A pessoa é ator, atriz, não é uma profissão. A pessoa é dançarina, professor, né, de teatro, professor de dança, professor de música, e isso não é profissão? Como assim? Né? Como assim? Se a gente está falando de pessoas que dedicam seu tempo e que precisam comer. A gente vive num sistema capitalista em que não adianta a gente achar que se a gente não ganhar dinheiro, a gente não vai ter nada, a gente vai ter auxílio, né, social, a gente sabe como que o negócio funciona, não é assim. Então, eu acho que é importante pensar nesse aspecto da questão do reconhecimento enquanto profissão. Não sei exatamente como a gente pode caminhar aí, mas acho que é importante a gente pensar nisso também, que foi dito, né? E pensar na questão desses espaços que existem na periferia e como fazer para levar dança para esses lugares também, além das outras artes. Eu acho que em tese você disse, já resumiu bem o que era, acho que o que a gente precisa pontuar e observar na hora de construir o plano. E tem uma coisa que é importante também, que é fazer, de maneira resumida, mas pontual, é explicar o que é, né, gente? A gente tem que explicar o que é a dança. A gente tem que colocar ali o que ela é, qual é a tradição da cidade, o que já, um breve histórico do que já houve, do que já existiu, do que já aconteceu aqui, para daí, para a gente chegar no que ainda existe, no que é novo, no que mudou, para a gente poder continuar, né, e transformar e aumentar. Eu acho que isso é importante ter no plano. Não adianta só a gente colocar lá, tinha tal evento, e esse evento ficou, né, caducou ali, ficou 10 anos passados e o evento caducou ali, e não existia nenhum olhar para frente, né? Só se olhou para uma coisa momentânea, não se olhou para frente. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Olha, coisas existem, mas outras coisas precisam existir. De que maneira? Assim, assim, assim. Como a gente vai fazer para conseguir isso? Dessa maneira, né? E acho que é isso que o plano tem que conter, para a gente conseguir delinear bem os próximos passos, para que a gente consiga fechar, alinhavar bem todas as ações futuras, né? Para que a gente consiga dar um mínimo de manutenção para a cultura nessa cidade, tentar. Eu sugeri, eu acho que pode ser uma ideia interessante, de fazer uma pesquisa pensando pelo olhar da economia. Não é uma coisa que eu acho maravilhoso, gente, não queria que fosse assim, sabe? Quando eu li Utopia, lá eu falei, nossa, quem me dera, né? Se fosse tudo desse jeito, a sociedade fosse constituída a partir dos dons, dos talentos, daquilo que a pessoa se sente capaz de fazer, ia ser maravilhoso, mas a gente não vive nesse mundo, então a gente tem que pensar, às vezes, de uma maneira um pouco tecnicista, apesar de não ser o ideal. Então, eu acho que talvez seja uma ideia interessante a gente pensar em uma pesquisa, por exemplo, de comparativa de lugares em que houve incentivo, investimento em cultura e os resultados disso economicamente, por exemplo, pode ser um caminho interessante. E acho que aí dá para pensar de maneira bem abrangente, quem estiver interessado nisso pode ser um caminho interessante para colocar como algo palpável. Olha, se você investir em cultura, você vai ter esses possíveis resultados, né? Acho que isso pode ser interessante. Bom, não temos mais nenhum inscrito para fala. A gente tem um teto aqui de reunião que é até às 8h30, mas se já tivermos colocado tudo, aí o que já refletimos tudo que a gente encerra, aí eu passo a palavra para a Aninha encerrar. Se alguém quiser fazer alguma colocação antes da gente encerrar, fica aberto aqui a possibilidade. Eu quero agradecer a oportunidade da fala, né? E é importante nós falarmos, né? É importante a gente expressar, né, as nossas histórias, as nossas riquezas espirituais, os nossos dons também, né? Para
para todo mundo seguir o caminho de Deus, o caminho da luz. Eu agradeço, muito obrigado, que Jesus abençoe cada um de vocês que teve assim, a paciência de me ouvir. E agradecer o Lucas, né? Porque é o Lucas que manda os links para mim poder entrar e está participando, e para mim está sendo muito bom. Muito obrigada a todos, todas e todos ficam com Deus e um excelente final de semana. Muito obrigada. Obrigada, Isa, pela presença. Só finalizando, a Débora falou que não tinha muito mais do que eu falar, do pontuar além daquilo que eu já tinha falado, mas depois dos meus apontamentos, eu só anotei mais 4. E aí, só para deixar explicitado aqui, que foi essa ação de mapeamento da dança em Ribeirão, a gente tentar fazer esse mapeamento mesmo, bem fiel, assim, englobando todo mundo. Aumentar o orçamento para a cultura, pensar ações aí para a gente estipular isso, né, para não degradar ainda mais. Pensar em política de acesso aos espaços públicos, né, como acessar esses espaços, como ocupar esses espaços, como usar esses espaços, e esse ponto de atenção também da gente pensar nessa lógica de economia versus cultura, o quanto a cultura traz de capital, o quanto ela movimenta esse capital também para usar como cartas aí de negociação com o poder público e tudo mais, tá? Então, eu só anotei mais esses 4 pontos. Vamos encaminhar para o final. Aninha, por favor, passo a palavra para você. Só fazer um convite rapidamente, desculpa interromper, que na semana que vem a gente vai ter a sala de escuta de artesanato e artes visuais. Então, fiquem atentos, peçam o link, a gente oferece o link privado para não ter risco de entrar robô, alguma coisa inconveniente, porque isso já aconteceu, esse tipo de invasão de bot, essas coisas. Então, peçam o link pelas vias, né, das redes sociais, principalmente Instagram, que eu estou mais antenada através dali. Então, é dia 16, que vai ser terça-feira que vem, mesmo horário, 6 horas, é o dia do artesanato e artes visuais. Depois a gente ainda tem mais 3 salas de escuta antes das salas de escuta dos espaços, porque a gente vai fazer ainda, né, a parte dos espaços, mas só para a gente fazer, né, refrescar. Depois é cinema, vídeo, diversidade e cultura inclusiva, que é no dia 23, aí movimentos culturais no dia 30, e instituições e entidades culturais no dia 7 de dezembro. Beleza, gente? Só para a gente convidar para que todo mundo venha também nas próximas reuniões, porque é importante, apesar da gente ter os temas específicos, acho que é importante a gente compartilhar sempre. Todo mundo está presente o máximo que puder para fazer força mesmo, certo? Então, fiquem atentos aí nas redes sociais do Conselho, que a gente está sempre divulgando, tá bom? Obrigada. Débora, a todos, Toia Fonseca, todos convidados, como a Débora acabou de mencionar, na semana que vem. Gostaria que vocês que estão aqui participando pudessem repassar esse convite para todos os artesãos ou artistas visuais que vocês conheçam e que vocês tenham acesso. Eu tenho divulgado bastante todas essas salas e tenho participado de todas, muito mais ouvindo e entendendo cada uma das ações, de cada uma das cadeiras, mas eu gostaria que vocês pudessem ajudar também a divulgar os próximos. Não faltam muitos agora, acho que está na metade do processo. Estou com vocês, que vocês possam divulgar da semana que vem, convidando amigos, enfim. Serão super bem-vindos nesta sala também. Temos muitas coisas a pontuar, tá bom? Um beijo a todos e muito obrigado. Débora, já compartilhei tudo que eu deveria. Um beijo a todos. Boa noite. Pessoal, então, acho que fico aqui só com a mera formalidade, porque acho que a gente conseguiu ter uma escuta e espaço de fala aqui bem complementares uns aos outros, os fechamentos que a Ângela e Débora propuseram, o convite para que a gente esteja junto das próximas salas de escuta, e lembrar que essa daqui é uma das
etapas, né, da construção desse plano municipal. Virão outras, os fóruns, as audiências, então a conferência. Então, para a gente se mobilizar, fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Culturais e darmos essa maneira de estarmos juntos aqui, juntas, juntos. Então, posso encerrar agora, neste momento? Então, encerramos a sala de escuta da Tutorial da Dança às 19h59, do dia 11 de novembro de 2021. Obrigada a todos, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Boa noite. Buenas. Obrigada, gente. Tchau.